Meu nome é Elizabeth, sou aluna do curso de Museologia, bolsista IC Unirio, orientada pela professora Miriam Andréia de Oliveira. Vou apresentar o trabalho de pesquisa intitulado Caminho para a Conservação do Patrimônio Neogótico Religioso Brasileiro, Organização dos Dados da Pesquisa de Mapeamento através da expansão do site Catálogo Patrimônio Neogótico. A partir da segunda metade do século XVIII, em plena sociedade industrial europeia, estilos históricos do passado foram trazidos à cena. Entre eles, o revivalismo gótico, que ficou conhecido como neogótico. O neogótico pretendia recuperar as formas da espetacular arte gótica medieval, especialmente na arquitetura. Assim, foi empregado em diversas construções, mas em especial nas religiosas. O arquiteto inglês citado foi um dos defensores do neogótico como mais adequado às igrejas, sendo responsável por projetos do parlamento inglês, assim como de diversas igrejas na Inglaterra, como essa ilustrada na imagem ao lado. As características do neogótico são as mesmas do gótico, ainda que existam particularidades nesse estilo dependendo do país. Entre estas, podemos citar verticalidade, torres pontiagudas, paredes finas, abóbadas de cruzaria, arcos ogivais, vitrais e rosáceas. No Brasil, no entanto, o neogótico passou a ser incluído como estilo construtivo apenas a partir do século XIX, tornando-se mais popular no reinado de Dom Pedro II. E embora existam edificações oficiais e civis com características de neogótico, em nosso país, os monumentos com características neogóticas são predominantemente religiosos. Igrejas neogóticas foram muitas vezes construídas a partir da demolição de antigas igrejas coloniais. E apesar de dividir espaço com outros estilos, possui características singulares. E existem igrejas brasileiras tão magníficas quanto as europeias, como essas apresentadas nas imagens ao lado. A Catedral da Sé, em São Paulo, a Catedral de São João Batista, em estilo neogótico tardio, no município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, em Teresina, no Piauí, uma das mais antigas, inaugurada em 1852, além da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Santuário de Caraça, em Minas Gerais, também uma das mais antigas. Isso entre outras. Enfrentamos grandes desafios, especialmente com relação aos estudos sobre o neogótico, que ainda são insuficientes e há pouca publicação específica no país. Além disso, o desafio de trazer à tona o maior número possível de monumentos espalhados pelo Brasil, ainda que não se pretenda abarcar todos, é um grande desafio. Mas isso é entendido como um dos caminhos possíveis para a futura conservação desse patrimônio, além de abrir oportunidade para se conhecer seu acervo. Interessante mencionar aqui a importância da conservação desse patrimônio no âmbito da museologia, destacando parte do texto da tese de Gabriele. A arquitetura trabalhada enquanto objeto museológico pode servir para comunicar uma época, fazendo surgir a história e com ela elementos que podem ativar os laços de pertencimento de uma comunidade com seu patrimônio construído. Os objetivos principais da pesquisa são mapear e catalogar monumentos religiosos neogóticos encontrados no país, divulgar publicamente o mapeamento em site catalogado já existente, contribuindo para estudos atuais e futuros, apontar a relevância da preservação e valorização desse patrimônio como um caminho para conservar tanto a arquitetura quanto os acervos associados, como esses apresentados nas imagens ao lado: mobiliário, esculturas, artes decorativas, vitrais, etc. Este estudo tem estreita relação com a metodologia estruturalista de Argan, uma vez que trata das obras arquitetônicas, questionando-as e interpretando-as.
Inicialmente, são realizadas atualizações de definições através de leitura para entendimento mais apurado do tema, além de revisão bibliográfica. Em seguida, são realizadas atividades de coleta de dados, incluindo registros fotográficos, textuais e orais, sempre permeados por questionamentos e interpretações. Após essa etapa, são realizadas análises e checagem dos dados, aqui também permeados por questionamentos e interpretações. Por fim, esses dados são organizados, permitindo a disponibilização e divulgação, além de novas análises. Como os principais resultados, podemos citar a revisão bibliográfica com aprimoramento da análise acerca da representação e característica do neogótico brasileiro, considerando, além das referências clássicas do tema, autores novos como Cristina Meneghello, Poliana Dávila Dias, Galine Signor. Muitas edificações neogóticas surgiram onde haviam outras igrejas coloniais que foram demolidas. Isso constatou-se a partir das pesquisas em acordo com as fontes bibliográficas consultadas, como Dias. Embora arquitetos do século XIX tenham realizado obras com a intenção de expurgar de suas catedrais os traços de outras épocas, como citado em Pereira, é importante destacar que esses erros do passado não invalidam o valor do neogótico surgido. Fazendo um paralelo com o pensamento do teórico da preservação na Inglaterra do século XIX, que deu os primeiros passos na direção da conservação preventiva, ao defender que as pedras do edifício ancestral deveriam ser tratadas como as joias de uma coroa, citada em Caldeira, o que importa é valorizar e conservar para evitar a perda do patrimônio neogótico. Um outro resultado obtido foi a concepção e efetivação na forma de organização dos dados da pesquisa de mapeamento, especialmente a partir da consideração dos novos localizados fora do estado do Rio de Janeiro. O levantamento dos dados foi ocorrendo ao longo do ano e organizados em uma planilha de identificação da localidade do monumento a partir de cidade, estado e região. A organização escolhida para apresentar os monumentos foi por divisão regional do território brasileiro, que, de acordo com o IBGE, consiste em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os registros desses novos monumentos foram concretizados assim, ampliando a base de dados, que atualmente conta com cerca de 270 monumentos. Seguir, pode verificar uma imagem de parte dessa planilha de organização, citando Dias, que menciona que pode haver simplificação dos elementos neogóticos e o convívio deles com outros revivalismos em uma mesma estrutura. Após a ordenação, foi necessário realizar a reestruturação do site catálogo para expandi-lo com o escopo Brasil, passando a abrigar os novos monumentos. Parte desses monumentos já está disponibilizada para consulta pública. A formação dessa fonte catalográfica unificada, disponibilizada num formato de site público, foi definida em concordância com a forma concebida para a organização dos novos dados coletados, isto é, agrupados por região. Para a apresentação no site dos monumentos mapeados, foram definidas páginas independentes, mantendo em destaque o estado do Rio de Janeiro, que ainda é espaço de atualização constante dentro do projeto de ensino onde foi originalmente concebido e desenvolvido. Para ilustrar, a seguir são apresentadas algumas dessas novas páginas do site. Esta é a página inicial. Essa é uma segunda página, a partir de onde podemos ver a organização por regiões, bastando clicar em uma delas, por exemplo, a região norte, e essa página irá levar
a uma nova página onde estão os dados de monumentos mapeados, com links para mais informações. Essa nova organização proposta e realizada permitiu fazer algumas observações e análises preliminares pós-organização com relação à distribuição desses monumentos pelo país, como, por exemplo, as apresentadas a seguir. O gráfico à direita apresenta a porcentagem de monumentos distribuídos pelas 5 regiões do país em relação ao total de monumentos parcialmente mapeados até agora. Como era esperado, as regiões com mais monumentos são a Sudeste e Sul. Outra análise realizada foi a seguinte: o número de monumentos pesquisados somam 270, mas como existem mais monumentos, mais de um monumento em certas cidades, o total de municípios com esses monumentos mapeados são 215. A vertente neogótica no Brasil foi evidenciada em construções da década de 1880 até meados do século XX. Assim, foi considerado o ano de 1938 como linha temporal de corte para análise. Levando em consideração os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1938 haviam 1.574 municípios. Assim, o mapeamento atual corresponde a 14% do total de municípios. Lembrando que a disponibilização no site ainda está em andamento, portanto, nem todos os monumentos mapeados estão publicados no site. Conclusões parciais. Considera-se que houve um avanço relevante da pesquisa e organização dos dados no mapeamento através dessa reestruturação e expansão do site catálogo, que, além disso, buscou uma forma de apresentação prática e de disponibilização para o público. Outro ponto de destaque foi a possibilidade de observar as características específicas do neogótico enquanto expressão brasileira, tanto nos elementos da arquitetura quanto nos acervos artísticos integrantes dessa. Isso abre caminho para a sua conservação, para novos estudos e aprofundamento da pesquisa. Portanto, a pesquisa em andamento é relevante e corrobora com a importância histórica do patrimônio neogótico e sua conservação enquanto bem cultural. Estão previstos a continuidade, o aprofundamento da pesquisa e a atualização do site. Por fim, seguem listadas algumas das referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. É isso, obrigada.